Fala aí, minha galera! Estamos aqui, canal novo. Eu e meu amigo Gabriel, a gente tá, devido a essa pandemia, a gente tá gravando assim, um de casa, o outro do outro. Esse primeiro vídeo a gente vai gravar sobre o jogo da seleção brasileira que tá correndo nesse exato momento. Terminou nesse momento o primeiro tempo. Eu vou comentar o primeiro tempo e ele vai comentar o segundo. De antemão, quero pedir para vocês deixar o like aí no vídeo, se inscrever, colocar o sininho lá para você receber as notificações dos nossos vídeos. E vamos dando nos comentários aquelas ideias de vídeo. Vamos lá, galera. Um jogo completamente diferente do que ocorreu o último contra a Bolívia, que é uma seleção mais fraca, né, que é a do Peru. Mas se a gente for analisar pela didática de comparação técnica, o Brasil é melhor. A seleção peruana começou o jogo no esquema 5-4-1, jogando na retranca, esperando aquele abafa da seleção brasileira que não ocorreu. O Tite mudou um pouco o esquema. Eu, na minha devida opinião, acho que se ele quer jogar um pouquinho com a posse de bola no pé, ele poderia tirar Casemiro. Acho que Casemiro não dá dinâmica no meio de campo. A seleção conseguiu só chegar através de lançamentos da defesa, Thiago Silva, ou então Douglas Luiz, ou até o próprio Casemiro lançando mesmo. Coutinho um pouco sumido, o Neymar dá os relampejos dele, mas ele tá buscando o jogo, mas tem muita marcação em cima dele. O gol saiu devido a um lançamento, né, como eu falei, que tá tendo muitos lançamentos, mas em um jogo muito fraco tecnicamente da seleção, um jogo coletivo muito fraco, individualmente também. Firmino preso entre os zagueiros, lembrando que Firmino não atua assim no Liverpool. Richarlison muito preso na direita, só o Neymar que se movimenta um pouco mais. Renan Lodge sozinho na esquerda. Uma seleção muito espaçada, né, entre a defesa, fica os zagueiros responsáveis por armar, só com a ajuda de Casemiro e Douglas Luiz, muito pouco para uma seleção brasileira. Então, acho que é um primeiro tempo muito abaixo do que foi o jogo contra a Bolívia, aqui no Brasil, lá em São Paulo, na Arena do Corinthians. Então, é isso, galera. Minha análise aí do primeiro tempo do jogo da seleção brasileira. Deixa aquele like. Daqui a pouco, quando eu terminar o jogo, tem um comentário aí do meu amigo Gabriel do segundo tempo, beleza? Tamo junto. Então vamos falar um pouco sobre o segundo tempo, né? O segundo tempo ele foi um pouco antagônico, porque a cada 5, 10 ou 15 minutos tinha um lance ou um paradigma tático diferente para a gente poder trazer aqui e exemplificar para vocês. Um jogo que teve muitas falhas técnicas, principalmente defensivas dos dois times e também da seleção brasileira, principalmente, que foram os dois primeiros gols do Peru, que foram falhas técnicas do zagueiro, tanto no primeiro gol de Marquinhos, quanto no segundo gol de Rodrigo Caio, que foi quem entrou no lugar de Marquinhos. Só que essas falhas técnicas não foram o principal fator que desencadeou essa dificuldade do Brasil em conseguir um resultado de certa maneira fácil, que era esperado de se encontrar no jogo contra o Peru, que não é uma seleção tão forte tecnicamente. Só que o Peru ele vem surpreendendo nos últimos anos nos confrontos contra o Brasil, que apesar da falta de técnica e de qualidade, eles vêm aliado com muita raça e com um esquema tático muito forte, principalmente depois que o técnico Gareca ele assumiu a equipe da seleção do Peru. Então a seleção do Peru ela veio jogando no 5-4-1 para poder evitar os espaços nas laterais e nos extremos, que a seleção brasileira está focando muito desde o jogo da Bolívia, em que ele deixa sempre os extremos muito abertos, onde Neymar e Coutinho eles puxam a jogada e conseguem flutuar pelo meio, deixando com que os extremos sempre fiquem com espaço vazio. Então Renan Lodge e Everton Cebolinha no jogo contra a Bolívia, e nesse jogo Renan Lodge e Richarlison. O Brasil ele joga num esquema mais ou menos num 5-3-2 invertido, onde a primeira linha tem Rodrigo Caio e Thiago Silva, os dois zagueiros. A segunda linha vem com 3 homens, Danilo fazendo meio de campo pela direita, Casemiro fazendo centralizado e Douglas Luiz, que para mim foi o principal jogador desse jogo contra a Bolívia e do jogo também contra o Peru, taticamente dizendo. Mas também teve Richarlison, que também fez uma grande partida. Logo depois dessa segunda linha de 3, vem a linha de ataque com 5 meias. Então você tem Neymar, você tem Coutinho, você tem os dois extremos que nesse jogo eram Renan Lodge e na lateral no lado direito do extremo
do ataque da seleção brasileira era Richarlison, e você tinha Roberto Firmino, que é sempre uma incógnita, porque na seleção brasileira ele joga diferente da forma que ele joga no clube. No clube do Liverpool ele joga como se fosse um falso 9. Na seleção brasileira, até por opção tática de Tite, ele joga como referência para os zagueiros adversários. Então a gente não vê o Roberto Firmino que a gente espera ver na seleção brasileira, apesar dele estar fazendo gols e achando algumas oportunidades. O principal fator para o Brasil não conseguir um resultado positivo nesse jogo contra o Peru, quando eu falo resultado positivo, eu falo um bom futebol, porque resultado ele acabou ganhando, mas não adianta nada trazer resultados se não apresentar futebol, tá? Pelo menos isso na minha opinião. O principal fator para o Brasil ter essa dificuldade que teve hoje foi que a segunda linha do ataque da seleção brasileira, que tem Danilo, que tem Casemiro e que tem Douglas Luiz, apenas um desses jogadores tem qualidade suficiente para fazer a transição do jogo da primeira linha para a terceira linha, tá? Que é Douglas Luiz, que para mim taticamente foi o melhor jogador da partida, como eu já falei. Casemiro, na minha opinião, e eu acredito que na opinião de Euler também, que analisou o primeiro tempo, é um jogador que nesse esquema tático ele fica sem função. Eu acredito que eu pelo menos não vi Casemiro jogando, não sei se vocês viram ele jogando. Então eu acho que a primeira coisa seria torcer para que Tite conseguisse enxergar isso e tirasse Casemiro e colocasse um jogador de mais qualidade técnica para a gente ter uma transição da primeira, segunda e terceira linha com mais qualidade e a gente evite de fazer os lançamentos toda hora que a gente tentou fazer nesse jogo contra o Peru. E Danilo eu não vou nem comentar. Danilo, eu não sei por que ele está fazendo na seleção brasileira. Um cara extremamente defensivo, qualidade técnica muito inferior. A sorte dele é que ele joga na Juventus, que é um time que joga bastante com jogo posicional e um jogo extremamente defensivo. Tanto nos outros clubes que ele passou ele não teve sucesso, mas Tite gosta dele, infelizmente a gente tem que aturar, mas se fosse para dar uma nota para Danilo hoje é 0, nem fedeu nem cheirou. Então essa é a minha opinião a respeito do segundo tempo, tá? O jogo do Seleção Brasileira foi tecnicamente fraco, mas a gente conseguiu encontrar em alguns lances específicos, nos lances de pênalti e alguns lances de um pouco mais de lucidez, principalmente depois dos 20 minutos do segundo tempo, em que o Peru se abriu e teve a expulsão, a Seleção Brasileira começou a jogar. Então eu quero que vocês deixem no comentário aqui o que é que vocês acham da opinião que a gente falou a respeito de Casemiro, a respeito de Danilo e a respeito do que foi o jogo. E diga o que é que você achou do jogo, o que é que você tem a nos dizer a respeito da convocação, a respeito do que pode ser feito por Tite para os próximos jogos da eliminatória, tá? Um abraço, se você gostou, deixe seu like. Falou!